O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Adevanir Pinheiro no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Unicinos. A tese investigou a inclusão dos afrodescendentes e as reações dos eurodescendentes em 3 vales pesquisados. Bom, Deva, agora a gente quer saber qual a metodologia utilizada então durante a tua pesquisa. Olha, eu usei a metodologia comparativa, né, e a pesquisação também. São metodologias que contribuem para que a gente possa trabalhar mais amplamente, teoricamente, expandir a discussão do tema, do objeto que a gente vai estudar, que a gente vai pesquisar. Então, para mim foi muito importante, como eu nasci e cresci no Vale do Ivaí, né? Foi muito importante, meu pai e minha mãe me acompanhou o tempo todo, e até discutindo, mas você vai discutir isso, os brancos não vão achar ruim contigo, mas na própria universidade também a gente deu essa contribuição lá nessa discussão. E depois em Itajaí, Santa Catarina, eu morei por 10 anos também, ali foi fantástico trabalhar, pesquisar os grandes nomes da cidade, né? Schneider, Schmidt, e avaliar um pouco essa cultura tida como a dominante. Como essa cultura se procede diante das culturas indígenas e afrodescendentes, cultura negra. E depois aqui, também aqui no Vale dos Sinos, que para mim foi como é que se diz, eu sempre digo que aqui é o local do objeto central, né? E isso me auxiliou bastante no sentido de pesquisar, de olhar, perceber, diário de campo, as atividades, a participação. Em muitos momentos eu me desafiei a ir em atividades para examinar como se dá a postura do branco frente aos negros nesta região. Como é que o outro acolhe esse negro ou esta negra, né? E por que a dificuldade dos negros também dentro dessa realidade. Então, toda essa metodologia de pesquisa, o levantamento dos campos, as entrevistas com os entrevistados, até, vou fazer um parênteses aqui para a gente até rir um pouquinho. Eu fui entrevistar o meu irmão, era um dos entrevistados, porque ele conhece a região toda e ele se relaciona muito bem. A gente tem uma relação entre brancos e negros nessa região do norte do Paraná fantástica, de igualdade. E quando eu fui fazer a entrevista com o meu irmão, a primeira coisa que ele me disse, já vem você com esse negócio de já não ver um branco, já quer pesquisar para ver se ele acolhe o negro, não vai trazer essa sementeira de lá do Rio Grande do Sul, que aqui ela não vai nascer. E eu perguntando para ele, que sementeira? Sementeira do racismo. Ele é viajante e ele não passa de Caxias para cá, porque ele disse que não, aqui o pessoal não aceita negro lá. Eu sou caminhoneiro, vou até Caxias e volto para trás. Aí se tu traz essa sementeira aqui, nós estamos ferrados. Então eu comecei a brincar com ele sobre isso, né? Que isso também para mim foi um depoimento muito importante. E a forma como trato o racismo lá no Paraná, como trato o racismo, trabalhei em Santa Catarina, no Itajaí, nos direitos humanos, como trato o racismo de forma mais aberta. Certo. E Deva, para a gente entender melhor, como é que você se dividiu, então, para fazer essas idas a campo, tanto no Paraná, Santa Catarina, ou propriamente aqui na universidade, né? Como é que foi esse período de organização, então, e essa busca dentro dessas instituições? Olha, nesses 4 anos, eu já tinha uma bagagem, um acúmulo, então não foi difícil para mim me organizar. Eu fui para o Paraná, sempre que necessário, fiquei lá 1 mês, fiquei lá 15 dias, depois ia novamente, e como tinha minha família, eu fiquei na casa dos meus pais, e meus pais mesmo iam comigo para a universidade. Eles já participavam também desse já momento. Participava junto, meu pai já ajudava a juntar o material para mim, livros. Quando me faltava alguma coisa, eu pedia para ele mesmo ia lá na universidade, tomar cafezinho lá com as secretárias, e eu dava para ele por escrito, e ele já ia lá pegar o material, ia na toca dos índios, na Tulha, né? E também ia lá no NEAB, no lugar dos afrodescendentes. E em Santa Catarina, Itajaí também foi a mesma coisa. Eu sempre vou para lá, sempre ia para lá. Essa organização de relação com os 3 estados, isso facilitou, porque morei num lugar, no Vale do Ivaí eu nasci,
Vale do Itajaí iniciei minha formação e Vale dos Sinos eu continuei, dei também continuidade. Tem toda uma ligação aqui, né, Deva? Sim, e como é que com foi a escolha certeza. pelos entrevistados também? Como é que eles receberam a proposta, então, dessa pesquisa? Foi uma metodologia interessante, porque ela foi se concretizando. No Paraná, eu tive mais dificuldade de fazer entrevista, porque lá não se vive esse racismo velado, essa forma tão velada. Então, foi difícil no sentido deles falar sobre o assunto, de realmente estar longe dessa questão da visão do preconceito, da discriminação. Há uma relação muito acolhedora mutuamente entre brancos e negros nesta região. Não que no Paraná não tenha racismo, tenha, mas já é uma diversidade mais visibilizada. Em Santa Catarina também já não é tão puxado. E aqui no Rio Grande do Sul já foi uma situação que foi se concretizando e não foi difícil fazer essa entrevista, mas já houve mais insegurança em responder, já não queria muito responder, já não queria falar muito no assunto, já não queria tocar na questão do racismo. E o perfil dessas pessoas entrevistadas? Quem eram essas pessoas? Essas pessoas foram coordenadores de cursos, coordenadores de projetos sociais, né? Como tem os projetos sociais aqui na Unicinos, então eu escolhi 3 projetos sociais em cada estado. Foi uma metodologia tripla. E 3 coordenadores de cursos, uma metodologia de igual para as 3 universidades. E depois fui entrevistando outras pessoas que eu me encarreguei de auxiliar até, inclusive, pesquisando, conversando com essas pessoas para eu poder fundamentar ainda muito mais a minha pesquisa, né? Além de dar conta dos entrevistados, né? Da metodologia posta, ainda pude também conversar com muitas pessoas aqui, com diversas pessoas com perfis nos projetos, aqui dentro da instituição, professores, amigas. Para mim, não tenho tanta dificuldade de se relacionar, mas eu também, acompanhando a população negra daqui, a inibição, o medo, a insegurança, eu também passei por isso. E na minha tese de doutorado eu busquei também me trabalhar junto com esse outro, que é o branco, né? O tido branco que eu digo. Então, me entusiasmei e fui me aproximando. De alguns eu tive que ser um pouco mais puxada, né? Puxei um pouco mais também e a gente conseguiu fazer boas entrevistas, diálogo, diário de campo, percepções, né? Então, foi fantástico trabalhar essa metodologia. Não me deu trabalho. E também não precisei ter aquela licença, a licença que todos tiram para fazer o trabalho. Fui trabalhando no NEAB. Conciliar também com as suas outras atividades. Com certeza, fui conciliando e isso me auxiliou muito também. E não foi preciso também perder o rumo do meu objeto, porque muitos têm que se afastar, ficar neutro. Não, eu consegui envolver essa teoria e essa prática metodológica sem perder a meta e os objetivos e a dinâmica da pesquisa. Ok, Deva. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz então os resultados da pesquisa realizada por Adevanir Aparecida Pinheiro, nossa entrevistada de hoje. A gente já volta?